Podcast A Mente que Mente. Na busca do autoconhecimento, uma vida mais equilibrada e saudável. Produção da Rádio Baruch-FM.com. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui pela Rádio Baruch-FM.com e também pelas plataformas de streaming com o podcast A Mente que Mente. Eu sou Bruna Weinreb e esse é um programa voltado para o autoconhecimento. E a cada semana teremos um convidado diferente. Hoje, o nosso convidado é o Felipe Borges e nós vamos falar sobre filosofia e teatro e a busca para o autoconhecimento. Fih, muito obrigada pela sua presença, eu gostaria muito de te agradecer. Bom, primeiramente, que você se apresente, que as pessoas te conheçam melhor. Eu que agradeço pelo convite, né? A gente já fez muita coisa junto, é muito bom. Muita coisa. Compartilhar sempre. Bom, eu sou professor de filosofia no estado de São Paulo. Atualmente eu estou trabalhando na cidade de Guarulhos. Sou ator, né, junto com a Companhia do Café, né, a gente já deu uma entrevista aqui, já fez algumas coisas aqui com a Baruch um tempo atrás. Coisa, né? Bastante coisa. E é isso, eu acho que quem é ator e professor faz de tudo um pouquinho, né? Sim, então sim. A gente sempre tem coisas para contar. Eu sou formado em filosofia, formado em teatro e tô ligado Tô nessa área, né? Educação e artes. Sempre já fiz diversos cursos de teatro, oficinas. Sempre que tem uma horinha vaga, eu sempre procuro fazer alguma coisa assim nesse sentido. Legal. É o multiartista também, né? Tem que ser, né? Multitalento, né? Porque o Fih, bom, a gente é do mesmo grupo de teatro, né? A gente se conheceu no curso de teatro. Então é legal falar sobre isso também, né? Então por isso que a gente vai trazer esse tema aí de filosofia e teatro. Sim. E aí enfim, vamos aos poucos a gente vai trazendo um conteúdo legal. Fih, como é que a filosofia entrou na sua vida? Eu acho que assim, tem coisas que entram na nossa vida e a gente não sabe como dar nome para essas coisas, né? Eu acho que a filosofia entrou na minha vida, eu ainda era criança, mas eu não sabia que aquilo era filosofia. Entrou na minha vida através das mitologias. Legal. Bom, a minha mãe, ela se separou do meu pai quando eu era muito pequeno, e aí a gente foi morar na casa da minha avó. A casa da minha avó foi uma casa, e é ainda que tem muita gente, e aí cada um seguiu um caminho. E aí, cada pessoa lá seguiu uma religião, uma filosofia de vida, né? Cada um foi para um caminho. Então, eu tenho minha avó que é católica. A minha avó, por parte de pai, ela era kardecista. Eu tenho tios que são evangélicos, tias que são testemunha de Jeová. Eu tenho a minha mãe que conheceu o budismo quando eu era muito criança. Então, eu cresci em torno dessas histórias fantásticas, né? Esse conjunto de fés, né? Sim. E eu sempre fui muito das imagens, né? As imagens que sempre, até hoje, né? Aquela ideia de uma imagem vale mais do que 1000 palavras, Sim. Isso funciona muito comigo. Legal. Então, na casa da minha avó tinha muitas imagens de santos, sabe? Imagem de São Jorge, por exemplo. Essa semana eu tive na casa de uma dessas tias que é católica e ela tem lá uma imagem de São Jorge. Então, você olhar para aquele homem em cima do cavalo matando aquele dragão é uma imagem muito potente, né? É uma imagem, né? Que passa vários significados. Sim. Tudo tem um pouquinho, né? No budismo você também tem essas imagens muito afloradas. Eu lembro que quando eu era criança também circulava um livro lá na casa da minha avó, que era um livro meio que voltado para crianças da minha tia que era testemunha de Jeová. Então tinha ali umas imagens muito legais, sabe? Eu lembro de uma, acho que era Jonas e a baleia, né? Então aquele homem afundando embaixo. Nossa, essa imagem, assim, uma imagem que me marcou muito, que até hoje eu não esqueço dessa imagem.
Então eu cresci nesse ambiente, né? E aí quando você vai fazer filosofia ou quando você vai lá fazer o curso de teatro, uma das primeiras coisas que ensinam pra gente é sobre mitologia, né? Sim. O teatro surge lá na Grécia, né? Você vai ter lá, por exemplo, falando dos mitos gregos, né? Na filosofia também, né? A gente começa por aí. Então eu já tive essa introdução quando era criança sem saber que aquilo estava ali. Que legal. E a gente cresce, né, vai estudando, vai lendo e aí a gente vai entendendo, né, o que é aquilo, né, como que aquilo funciona, como que as pessoas usam, né, aquilo, porque você vê... Às vezes você recebe uma mensagem muito bonita de alguma religião, de algum tipo de pensamento, e às vezes aquele mesmo pensamento, aquela mesma ideia, outras pessoas usam de uma outra maneira, acabam distorcendo aquilo, né? Então, eu gosto muito de mitologia. Aliás, eu até esqueci de falar, hoje eu faço um curso de uma pós-graduação de mitologia comparada. Legal. Né? A gente analisa várias mitologias de várias culturas e aspectos que se repetem. Por exemplo, as narrativas de dilúvio, né, que a gente mais conhece é a Arca de Noé, mas isso se repete em várias culturas, né, a narrativa da criação, a gente tem, por exemplo, o Deus judaico-cristão construindo o homem do barro, mas se a gente volta para a mitologia grega, a Pandora também, ela é construída através do barro, né, então tem esses aspectos que se repetem. Sim. E tudo isso me encanta muito até hoje. Ai, que legal. Nossa, muito legal. Então, essa multicultura, essas imagens foram transformando a sua curiosidade, né? Sim. Que legal. Eu acho que imagem é uma coisa muito, muito potente. A gente trabalhou muito imagem no teatro, né? Muitos quadros, né? Sim. Eu acho que isso alimenta muito a gente. Eu tô lembrando aqui agora do curso de mitologia, por exemplo, quando a gente trabalhou mitologia hindu. Né? Então, nossa, mitologia hindu é imagem atrás de imagem, né? Você tem um deus que tem cabeça de elefante, né? Você tem uma deusa que tem vários braços, né? Então, tudo isso é muito potente, né? Passa muitos significados, com certeza. né? E tem uma história, né? E tem uma história, cada coisa ali tem um porquê. Né? Isso em todas, né? Talvez umas mais, outras menos, mas todas elas têm sempre muito, muito significado, né? Passam muitas mensagens. Sim, com certeza. E aí, como é que o teatro, acho que foi um caminho para o teatro, né? Tudo isso. Como é que o teatro entrou na sua vida? Foi. Bom, eu comecei a fazer teatro em 2011. O teatro entrou na minha vida porque eu era muito tímido. Ah, legal. Muito tímido. E aí, né, eu descobri que tinham pessoas que faziam teatro para perder essa timidez. Eu ainda sou muito tímido, né? Mas eu falo que hoje eu sou um tímido descarado. Boa. Às vezes eu vou e faço coisas assim que as pessoas falam assim, nossa, mas por que você fez aquilo? Então, como você teve coragem de fazer? E às vezes aquilo soa natural para mim. E eu tenho uma timidez seletiva, né, para algumas coisas. Então, acho que o teatro, ele entrou na minha vida por este motivo. E aí, fazendo oficinas, fazendo cursos, no início, muitos jogos, né, de improvisação. Eu acho que isso você já quebra ali aquele gelo, né? Então, isso foi muito bom para mim. Eu falo sempre que eu acho que todas as pessoas devem fazer teatro. Sim, eu acho que nem todas as pessoas podem ser atores, né? Mas todas as pessoas têm que fazer teatro para se conhecer, para respeitar o outro, conhecer o outro, trabalhar com o outro, entender o mundo de uma maneira geral. Quando a gente pega um texto de teatro, né, você lê aquele texto, você tenta encontrar significados ali de por que aquele personagem faz determinada coisa, o que aquele autor está querendo passar. Às vezes é um texto muito antigo, que às vezes você tem que tentar buscar o significado daquelas coisas, fazendo pesquisas sei lá, numa biblioteca que está bem longe, que só tem aquele livro lá. Então, né, é essa busca, né? Você sempre tá buscando se conhecer e conhecer o outro. Legal. Né? E aí foi por aí que eu conheci o teatro. E aí vi que aquilo poderia ser uma profissão também. Sim.
Essa questão que você falou é bem legal. Quando a gente estuda teatro, da gente estudar a personagem e ver, tentar entender por que ela tá fazendo tal coisa, né? Sim, por que ela sim. tem tal ação, tal atitude. Isso é muito legal para o autoconhecimento também, né? Sim. E eu acho que quando você tá em cena, né, eu acho que é uma espécie de briga, né? Porque você tem que dar conta de um monte de coisa ali quando você tá no palco. Você tem que se preocupar com a sua voz, você tem que se preocupar com o seu corpo, você tem que se preocupar com o seu colega que às vezes adiantou a cena ou atrasou a cena. Você tem que se preocupar em manter aquele personagem, manter as contradições daquele personagem, né? Então, é um exercício muito legal, assim, muito rico, sabe? né? Muito rico, sabe? Você trabalha milhões de coisas ao mesmo tempo. Sim. Né? Então eu acho que... É por isso que eu acho que todas as pessoas têm que fazer teatro. Então fica a dica. Fica a dica, pessoal. Realmente, eu concordo com você, Fih. Porque a gente tem essa questão de trabalhar o corpo e trabalhar a mente, né? Sim. No teatro, né? Verdade. Você vai fazer os exercícios ali, né? Exercício de voz, exercício de corpo e um exercício intelectual. Porque se você não entende aquilo que foi proposto, né? Que o diretor está trabalhando, ou que o autor quis dizer com aquilo, às vezes o seu trabalho de corpo e voz, ele vai para um outro caminho, que às vezes é até um caminho... Não tem nada a ver, né? Que não tem nada a ver. E também não misturar com as nossas próprias emoções, né? Exatamente. É muito louco isso. Misturar com as nossas ideias, porque... Sei lá, você pega um personagem que é nazista, né? Você não vai colocar aquilo na sua vida, né? Sim. Você tem que saber separar as coisas, Exatamente. né? Às vezes um personagem religioso, que nem a gente estava falando de mitologia. Hoje eu não sigo uma religião, né? Mas eu acho que nada me impede de trabalhar um personagem que seja religioso. Sim. Um padre, talvez, um pastor, sei lá. Sim. Né? Então, e aí eu tenho que entender isso, eu tenho que respeitar isso, porque eu tô mexendo numa coisa que é muito íntima para uma pessoa, para um grupo de pessoas, né? Então, eu acho que a profissão de ator é uma profissão muito delicada. Sim. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente acaba machucando o outro. Muito né? bom, Fih, muito bom. Esse processo de autoconhecimento com você faz com que você separe as coisas, né? Sim. Tenha respeito. Sim, Nossa, sim. muito bom isso. Então você acha que tanto o teatro quanto a filosofia são ferramentas, assim, de transformação mesmo, né? Sim. E um acaba complementando o outro, eu acho, né? Quando você está trabalhando um texto teatral, você vai buscar essas referências filosóficas, né? Você também tenta buscar ali o que está atrás daquele texto, né? O que aquele autor está querendo dizer, em que período ele escreveu aquilo, em que período esse autor estava inserido, né? Para ele ter aquele tipo de pensamento. Isso é legal, né? sim. Então, eu acho que um acaba complementando o outro nesse sentido. Sim, é legal você falar isso porque às vezes a gente traz um contexto de uma época para agora e as pessoas querem fazer como se fosse agora. Né? Exatamente, não tem como, as coisas, né? As coisas mudaram, né? Sim. É claro que tudo é uma construção, né? Você acaba, né, esbarrando, às vezes você erra, né? Mas eu acho que, né, é aí, né? A partir do erro que você tenta consertar, né? Exatamente. Você erra e vai errando, aí já é mais complicado, né? Você está ouvindo o podcast A Mente que Mente. Bom, e você que está aí acompanhando o podcast A Mente que Mente pela radiobarucfm.com e também pelas plataformas de streaming, eu sou Bruna Weinreb e esse é um programa voltado para o autoconhecimento. Mais informações você encontra nas redes da radiobarucfm.com, no Instagram, @mentepodcast, YouTube e Spotify, A Mente que Mente. Hoje, o nosso convidado é o Felipe Borges, que é professor, e nós estamos falando sobre filosofia e teatro e a busca para o autoconhecimento. Bom, Fih, eu quero continuar falando sobre teatro, filosofia, senão a gente não para, né? Sim. Mas tem um tema que eu queria aqui conversar com você, que é essa questão da educação, né? Você como professor, como é que você enxerga a educação no Brasil atualmente? Olha, educação é uma coisa muito complexa, né? E a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. O que eu posso falar é sobre a minha experiência, né? O que eu vejo diariamente nas escolas, na escola que eu trabalho, por exemplo. Eu vejo muitos professores que
que têm muita vontade de fazer aquilo, que estão muito animados em fazer aquilo, em transmitir conhecimento, né? Eu vejo alguns alunos também que estão assim, mas ao mesmo tempo eu vejo um descaso, eu vejo, às vezes, aquela estrutura que foi construída para a educação é uma estrutura que é muito contraproducente, sabe? Uhum. Às vezes o excesso de burocracia. Eu falo que quando eu estou na sala de aula, eu estou numa sala às vezes que tem quase 50 alunos, né? Cada um vem de um lugar, cada um tem uma característica, cada um tem motivos, uma história, isso. Quando eu estou na sala de aula, eu acho muito mais tranquilo do que a parte burocrática que eu tenho que fazer quando eu estou fora da sala de aula. Às vezes você tem que fazer relatórios, plano de não sei o que, plano de não sei mais o que lá. E às vezes você vê que... eu fico me perguntando, tá, mas quem que vai ler isso? Né? Eu faço coisas no sistema, lá no site da secretaria. Né? Digito lá meus planos de aula e eu tenho que fazer, às vezes, o mesmo trabalho. E aí você fala assim, tá, mas já não tem em nenhum lugar? Por que as pessoas não acessam aquilo ali? Sim. Né? Então, essa parte é a parte que me incomoda e eu vejo que incomoda também outros professores. Quando a gente está na sala de aula, eu acho que é mais tranquilo. Claro que tem ali suas peculiaridades. Ontem eu entrei numa sala, estou substituindo um professor, e aí é um 6º ano. O professor deixou as atividades, eu passo as atividades lá deles. Só que quando eu entrei na sala, tinha uns 4 ou 5 alunos chorando. Aí eu falei assim, nossa, mas o que aconteceu que vocês estão chorando? Eles estavam chorando porque o professor que saiu anterior, ele vai mudar de escola. E eles eram muito apegados com aquele professor. Então, né, você tem que lidar com essas, né? Com outras questões. Outras questões. Nossa. Você vê que eles voltaram da pandemia com uma defasagem de 2 anos. Né? Legal então, falar isso. Você já tem esse problema aí. Então, eu estou dando aula para um 3º ano do ensino médio. De conteúdo, é um 1º ano. Então, você tem que revisar várias coisas, né? E aí você como fala se fosse assim, um retrabalho, né? Exatamente. E aí, como que você vai se aprofundar, né, com o pessoal do 3º ano, sendo que já vai acabar, né? Que desafio. Né? Então, não tem como você se aprofundar muito em determinados temas, que seria super interessante para o pessoal do ensino médio. Você tem que lidar, às vezes, com... Eu tenho alunos que têm vários diagnósticos de depressão, de ansiedade, né, vários. Principalmente por conta da pandemia, né? Sim, por conta da pandemia. Muitos perderam, né, pai, perderam avós. Então, cada aula que você entra, cada sala que você entra é uma surpresa. Você não sabe o que vai acontecer. Sim. Às vezes você preparou toda a sua aula, você, sei lá, você vai passar um vídeo, você vai passar um exercício para eles fazerem. Às vezes não rola. Não rola, porque a sala, ela tá numa outra dinâmica, né? Tá. Então, tem essas questões. É assim, cada sala é uma sala. Às vezes, eu entro num segundo ano do ensino médio. E aí, eu vou aplicar um conteúdo ali. Nossa, isso flui de uma maneira, assim, inacreditável, sabe? Os alunos, eles querem debater, eles têm uma opinião, eles contribuem ali para aquela aula, você também dá mais insumos para eles, né? E aí, tem um debate legal. Quando eu entro numa outra sala, que é um 2º ano também, eles têm a mesma idade, aquilo não flui, né? Aquele conteúdo não chega ali neles. Sim. Porque aquela sala está numa outra dinâmica, né? Então, assim, é sempre uma surpresa. Desafio mesmo, né? É um desafio. Que interessante. É um desafio. E aí tem também, por exemplo, eu acho que no estado inteiro, né? Falta de professor. Tá. Né? Por vários motivos, né? Tem muito tempo que não tem concurso, algumas pessoas, né? O professor fica doente, né? Acaba sendo afastado, enfim, vários problemas. Nossa. Então, às vezes, você tem que entrar numa sala, que nem eu entro no 6º ano, né? Não é uma turma minha, eu estou ali substituindo. E às vezes eu não domino exatamente aquele conteúdo, né? Sim. Mas o professor deixou atividade, né? Os alunos estão ali, eles precisam ter aquela aula, né? Então, é meio que um tapa-buraco. E isso eu vejo de outros professores que estão lá na escola também, que é em todas as escolas, sabe? Entendi. O ensino, ele está sendo muito
sucateado, Tá. né? Às vezes a gente tem... É claro que é muito diferente de quando eu estudava. Eu saí do ensino médio em 2008. Aí, quando eu entrei na escola agora para dar aula, eu vejo que tem equipamento, que tem uma TV em todas as salas. Tem a tecnologia, Tem a né? tecnologia, sabe? Tem o Wi-Fi, tem computador, né? Só que como que você usa isso, sabe? Exatamente. Às vezes eu vejo até uma resistência de alguns professores em tentar colocar alguns recursos, sabe? Nossa, é muito porque são detalhe. professores também que já estão no estado há muito tempo, Sim. né? Eu também entendo o lado deles, né? Mas eu acho que a gente tá nessa briga. Um dia dá certo, eu vou, faço uma coisa, falo assim, olha, eu fiz assim, deu certo. Por que você não tenta também? E é bom isso, né? Sim. Ter essa visão também Sim. para mudar um pouco. Outro dia eu passei um vídeo na sala para os alunos e tal, e aí eu passo o vídeo, e aí eu pausei, aí perguntei o que vocês acham disso, aí continuei o vídeo, pausei, e aí, né, e aí deu certo, né, pode ser que não dê também, né, e no outro dia, mas nesse dia deu certo. Nesse dia deu certo. E aí um outro professor falou assim, nossa, eu passei o vídeo para eles, né, uma outra aula, né, passei um vídeo para eles, mas não deu certo, né, enfim, eu falei assim, por que você não tenta pausar o vídeo? Você passa um trecho, pausa o vídeo, faz perguntas, Legal. aí o professor falou assim, eu fiz isso na outra aula e deu certo. Então. Sabe? Então são essas dicas que vão surgindo, legal, muito né? legal. E é isso, é fazendo, vendo se dá certo, deu certo, você vai. E ter vontade de fazer também, E ter vontade né? de fazer, Legal. E tentar trazer mais esses recursos tecnológicos a seu favor. Porque essa geração só tem isso, né? Sim, sim. Eu lembro que quando eu estudava, tinha aquela, que ainda tem em algumas escolas, aquela regra de que você não pode ficar usando celular. Né, na escola. Eu acho que, né, para determinados momentos você não pode realmente usar. Você não vai fazer uma prova e ficar olhando o celular. Mas tentar usar o máximo a favor, sabe? Os alunos ficaram 2 anos em casa, né? Fazendo aula através do computador, através do celular. Sim. E aí, quando ele chega para a escola, ele tem que guardar o celular, sabe? Verdade. Sabe? Usa o celular dele a seu favor, sabe? Coloca alguma coisa ali e fala, pesquisa aí isso, né? Legal. Vê o que é, né? Nossa, isso traz interação Tenta deles, usar. né? Claro, Sim. sabe? É uma geração que quer tudo muito rápido, Sim. que quer tudo a todo momento, sabe? A maneira como eles estudam é uma maneira diferente de como a gente estudava antigamente, sabe? Antigamente a gente ia para a biblioteca e ficava em silêncio, né? Ficava em casa, na mesinha Pesquisando, lá. escrevendo. Agora eles estão assistindo televisão, estão jogando videogame, estão brincando com o cachorro, estão fazendo mil coisas. E eles estão dando conta disso, sabe? Então é você tentar entender e tentar se alinhar àquilo. Sim. Né? Não estou falando que é fácil, né? Longe disso. Sim. Mas, sei lá, eu acho que são esses testes, sabe? É você pausar o vídeo e perguntar, Sim, sabe? sim. Então é por aí. É o que eu falei, você ter vontade de fazer isso, né? De ter essa transformação. Sim, sim. E como é que é pra você dar aulas de filosofia pra essa idade? Olha, eu acho que é legal, porque eu acabo provocando muito eles, né? Então, às vezes sai até umas discussões, assim. Eu lembro que eu entrei numa sala, a gente estava falando de filosofia política, por exemplo. E aí, eles acabam levando, né? A gente está em época de eleição, eles acabam levando para o lado partidário, Sim. né? A minha discussão não era sobre partidos, não era, né? Era política no geral, né? Então, eles acabam sendo afetados com aquilo. E aí, eles querem, né? Falar né? e discutir, Argumentar. um defende um, outro defende outro. Quando eu falo, por exemplo, também de a filosofia ligada à Igreja Católica, né? Filosofia medieval, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, né? Então, eu vejo que alguns, eles seguem ali uma religião, né? Eles são evangélicos, católicos. Então, quando você toca em determinado assunto, você toca diretamente ali neles, Sim. né? E isso gera uma discussão muito rica, assim, em algumas salas que eu entro, né? É isso, sabe? É você despertar esse senso crítico neles, né? Ok, você está defendendo determinada situação, determinado ponto de vista. Tá? Como que você argumenta para você ter base nisso, para o seu argumento ser válido, sabe? E aí, do outro lado, a mesma coisa, né? Então, é esse exercício, né? Que eu tento fazer com eles, tento puxar isso para eles. Você acha que é uma geração que está mais tolerante? Porque essa questão de defender um lado, defender o outro, pode ser coisas que foram impostas pelos pais também, né? Sim, sim.
Eu acho que tudo é um reflexo, né, da família, um reflexo da cidade que você vive, né, um reflexo dos pais. Eu acho que hoje, tá misturado. Eu vejo que tem gente que tanto defende um lado quanto defende outro. Não tem isso, sabe? Porque é humano, né? A gente, né, acaba esbarrando no outro em algum momento. Sim. O que eu tento colocar ali para eles é o respeito, sabe? Perfeito. Ok, é o limite. Você tem essa opinião, você acredita que é assim, que é assado, tudo bem. Mas como que você não esbarra no outro, né? Como que você não ataca o outro? Sim. Né? Então, Sim. eu tento trazer esse lado, assim, porque eu acho que o respeito é a base de tudo, Com né? certeza. Né? E ok, se você tem esse tipo de pensamento, que, a meu ver, pode não ser, né, um pensamento ok, como que você estrutura isso? Como que você sustenta isso? Perfeito, né? muito Porque bom. a partir do momento que a pessoa ela tenta ali argumentar, que ela tenta construir esse pensamento, ela está se autoconhecendo, ela está conhecendo, Exatamente. né? A gente volta para aquilo que eu estava falando Muito no bom. início, né? Ela volta para si, né? Fala assim, nossa, eu estou falando isso, será que é isso mesmo? É isso Né? mesmo, Né? muito então, bom. é por aí. A mente que mente. E o podcast A Mente que Mente vai ficando por aqui. E eu gostaria muito de agradecer o Felipe. E, Fih, você tem uma mensagem final para deixar pro pessoal? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Agradecer, sempre gosto muito de fazer trabalhos com você, sempre gosto muito de tomar muito café com você. Eu adoro também, Fih. Então, e a Rádio Baruch também, né? Que Sim. sempre recebe a gente, né, de portas abertas, né? Muito gostoso, né? Vir Sim. pra cá. Enfim, e agradecer mesmo. Gostaria de deixar meu Instagram. Isso, por favor. Que é @FiBorges. O Fi são 3 Is. E também o Instagram da Companhia do Café, que é @acia do café. Né? Em breve tem novidades por aí. Tem muitas coisas boas. A gente está trabalhando muito, tá muito cansativo, muita coisa, mas é muito gostoso. Legal, né? Fih. Então, é isso. Muito obrigada, né? O Fih, como ele falou, a gente faz bastante coisa. A gente aqui na rádio, a gente já fez radionovela, a gente tem a peça O Patelã, tem muita coisa legal voltada também para esse público. Sim. Infanto-juvenil, né? Infanto-juvenil, é verdade. Legal, obrigada, Fih. De nada. E eu deixo o convite para que vocês escutem os próximos episódios e também nos acompanhem nas redes sociais, tanto da radiobaruquefm.com, no Instagram @mentepodcast, YouTube e Spotify, A Mente que Mente. Lá você encontra todas as informações. Curta, compartilhe, se inscreva e divulgue esse conteúdo. Esse podcast tem produção e apresentação de Bruna Weinreb, sonoplastia e coordenação de Afrânio Vanderlei. Muito obrigada, pessoal, e a gente se encontra no próximo episódio. Podcast A Mente que Mente. Na busca do autoconhecimento, uma vida mais equilibrada e saudável. Produção da Rádio Baruch FM.com.